Graça e paz. Mais um sábado diferente. Rapaz, pensa num negócio que tá esquisito essa fase da nossa vida. Mas eu continuo firme no nosso Senhor, sabendo que Ele é por nós. Deixa eu colocar meu negocinho aqui. Hoje o título da mensagem é Cristão Assintomático. Quantos têm escutado essa palavra assintomático ultimamente? Acho que todo mundo, tem escutado essa palavra. E eu fiquei pensando como que deve ser um cristão assintomático. E eu estava fazendo minhas pesquisas e tudo agora é online, né? Tudo. Apesar de eu ter muitos livros de pesquisa, mas a maioria deles é referente à Bíblia. E não tem nenhum livro ou nenhuma palavra, não existe essa palavra na Bíblia, assintomático. Assim como não existe Coca-Cola, mas a gente toma. Graças a Deus pela Coca-Cola. Quem parou de tomar Coca-Cola aí? Ninguém te perguntou nada. Coca-Cola é uma benção. E eu lembro quando eu era adolescente, eu pensava, vai ter Coca-Cola no céu, rios de Coca-Cola. Mas eu já não penso mais isso. Eu tenho convicção disso. Convicção. E eu estava pensando, olha, eu vou pesquisar as coisas da internet. Eu lembro que quando eu era mais novo também, você não podia fazer trabalhos tirados da internet, você tinha que ir para livro e tal. Só que quem que tem livro hoje em dia, meu Deus? Os livros estão tudo na internet. Aí teve um dia que o Charles está aí? Não? Charles não veio. Tá, fala isso para ele. Tá, anota aí. E um dia ele foi lá em casa, ele entrou no meu escritório e ele falou, pastorzão, para que esse monte de livro, pastorzão? Falei, são meus livros de pesquisa, filho. Ele, mas não tem tudo na internet, pastor. Falei, o que está nesses livros não tem na internet. Ele, não acredito, tem coisa que não tem na internet. Falei, tem muita coisa que não tem na internet, cara, muita coisa. Mas o que está na internet e o que se está é um senso comum sobre o que é sintomático, é o significado da palavra, é que não apresenta ou não constitui sintoma. E muitas palavras que tem um A antes, é um A de negação para o restante da palavra. Então, assintomático, ele está negando o que é sintomático. Então, assintomático, não tem sintomas. E essa palavra tem sido muito usada nesses dias de pandemia. É possível que muitas pessoas nunca nem ouviram falar do que é assintomático, que hoje está todo mundo cientista em Covid-19, todo mundo é especialista, mas a minha expectativa é que todos nós nos tornemos especialistas na palavra de Deus. Porque o Covid vai passar, amém? Vai passar, em nome de Jesus vai passar. Mas a palavra do Senhor permanecerá. As pessoas assintomáticas, elas são aquelas que podem estar contaminadas, mas não apresentam sintomas da contaminação. Elas podem estar contaminadas com o Covid-19, mas não apresentam sintomas comuns de quem tem a enfermidade. E uma das formas de reter o vírus é ficando em casa. Pelo menos é o que foi vendida. A ideia que foi vendida é que ficar em casa seria melhor para alguém aí. Seria melhor para alguém. A gente ainda não descobriu para quem exatamente. E cada linha de pensamento cientista traz uma proposta diferente em relação a ficar ou não. Porque muitos dizem que é melhor que se exponha, é melhor que se saia de casa, porque o ar ajuda, o oxigênio puro, o sol e etc. E tem outros que dizem que não. E segundo as pesquisas de Nova York, saído pelo prefeito de Nova York, cerca de 60% das pessoas que tiveram Covid adquiriram ou foram contaminadas sem terem nem saído de casa. Então fica um mistério aí de saber como é que esse povo foi contaminado. Mas o diabo pensa algo semelhante, para que não sejamos influenciados pela pregação do Evangelho. Qual que é a melhor forma de você não ser alcançado pelo Evangelho nos nossos dias de hoje? Ficando em casa. Ah, pastor, mas eu assisto pela internet. Mentira. Você fala assim, vai ficar gravado o culto? E aí depois eu vou assistir, que agora eu estou assistindo a minha série, eu não vou perder esse episódio que está muito bom. E aí você não assiste.
E aí passa. Aí você, puxa, rapaz, tem que assistir aquela mensagem. Chegou na outra semana já. Aí você fala, não vou no culto hoje não, porque vou assistir online. E aí chega alguém da sua família na sua casa para assistir um filme com pipoca, pizza, tudo já. E assim o diabo vai mantendo o plano dele de te manter afastado, porque uma das grandes ferramentas que o evangelho tem é a comunhão dos santos. E a comunhão dos santos é isso, é nós estarmos juntos no mesmo lugar, desfrutando da presença doce do Espírito Santo e ouvindo a palavra de Deus. Ficar em casa é um posicionamento de quem pensa que a vida com Cristo é aceitá-lo um dia e nunca mais ver as suas obras. Nós não vivemos uma religiosidade. Porque quando nós estamos aqui em comunhão, nós podemos ver na vida um do outro o desenvolvimento da obra de Cristo. Nós podemos ver quão precioso é ver o crescimento um do outro. E para mim, que vejo os discípulos ministrando, eu vejo como cada um tem um testemunho de milagre, de crescimento no Senhor. Apesar dos boletos crescerem, a bênção do Senhor também cresce. É impressionante isso, né? Eu fico muito feliz quando quem deseja casar me conta os milagres que é para se casar. Porque quando você decide que vai casar e a pessoa certa, as portas se escancaram. Quando não é muito bem a pessoa certa, só Deus. Dá tudo errado, mano. Graças a Deus que dá tudo errado, né? Porque a pessoa dá tudo errado no casamento e ter mais um divórcio, que tristeza. Então, se você quer terminar, termine hoje. Hoje é um excelente dia para você terminar o seu relacionamento porcaria aí de namoro. Seu relacionamento maligno, doentio e tóxico. Jesus Cristo tem o melhor para você. Amém? Fale amém pelos outros aí, que você sabe que está intoxicado aí. Está aí no bico do corvo e do urubu. Mas eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 2. Segundo Coríntios, no capítulo 2. Nós estamos com essa nova... nesse novo decreto de ficar até as 8 horas da noite na rua. E eu fico vendo como tem esse desenvolvimento, né, das doenças. Elas têm relógio. Se manifestam nos horários determinados. Pelo menos as comidas estão chegando em casa em nome de Jesus. Porque ninguém vai sair daqui hoje e vai para algum lugar, né? Vai todo mundo para casa, né? Cada um que se vira com seu pão com manteiga e café com leite. Versículo 14 de 2 Coríntios, capítulo 2, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Todos os comentaristas deste versículo, eles trazem algo interessante sobre a menção de Paulo em relação à palavra triunfar e à fragrância. No tempo em que Paulo estava vivo e escreveu isso aos Coríntios, ele vivia num tempo em que o Império Romano dominava a todo o mundo conhecido até então. E existia uma marcha, a marcha triunfal, de quando um povo conquistava outro povo, ou melhor, quando os romanos conquistavam um novo território. Como se dava isso? Os romanos invadiam um território, conquistavam aquele povo, e aqueles que não se renderam e que foram confrontar o Império Romano para defender as suas terras e a sua moradia, eram aprisionados. E no dia da marcha triunfal, eles eram colocados atrás dos carros, amarrados,
E acontecia o seguinte, isso você já deve ter visto algo semelhante em algum filme de época, dessa época, ou em alguns outros filmes que adaptaram isso para as novas realidades. Então, iam as carruagens com os soldados e aquele que fez aquela missão, a patente mais alta responsável por aquela missão. E nos carros tinham também incensos e que perfumavam todo o caminho. Então, aquele perfume tinha dois significados. O significado para quem venceu tinha um cheiro maravilhoso. Era um cheiro de vitória, era o incenso da vitória, o perfume da vitória. E para aqueles que eram derrotados, que estavam sendo arrastados pelos carros, aquilo tinha cheiro de derrota. É por isso que Paulo fala no versículo 15 que, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para os que vencem a batalha com Cristo e aqueles que perdem a batalha sem Cristo. Então, quando Paulo usa essa palavra triunfar, que não era comumente usada, e ela tomou um novo significado após essa era de Paulo. Ela antes era usada para um deus chamado Baco, que era o deus do vinho. E ela passa então a ser usada da forma como nós conhecemos hoje. Quem triunfa é quem vence, é quem carrega a vitória nas mãos, é quem vence um inimigo ou vence um oponente, ele então triunfa sobre aquilo. E graças a Deus, Paulo fala que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, através de nós, a fragrância de Cristo é espalhada por onde nós estamos. Há uma expressão que nós usamos muito, que é: não dá para você fazer isso, aprender isso por osmose. Alguém já ouviu essa expressão? É possível então que todos saibam o seu significado. E é impossível nós como cristãos aprendermos ou sermos cristãos por osmose. Primeiro, a salvação é única, é para uma pessoa só. Jesus não faz salvação aos montes. É possível que muitas pessoas sejam salvas ao mesmo tempo, mas Jesus salva uma pessoa por vez. Então, quando chegar o tempo em que eu subir aos céus com o meu Senhor, e lá estiver com Ele, depois de 120 anos vividos aqui na terra, e depois de muito velho, o meu filho morrer, e ele chegar no céu e dizer: olha, eu quero entrar porque eu sou filho do pastor Aldo que está morando aí dentro. Ele não vai entrar se ele não for convertido a Jesus Cristo. Eu tenho muita convicção disso. E é por isso que eu prego o evangelho para meu filho desde agora. Eu ensino para ele quem Jesus Cristo é desde hoje. E nós tivemos uma experiência, dentre tantas que nós temos, recente. Levi viu nas pernas da minha mãe umas varizes. E ele perguntou: vovó, o que é isso? E aí a mãe falou: são varizes, filho. E ele falou assim: eu sei quem pode curar você. Jesus. Vamos orar para Jesus e ele vai curar você. Eu falei: isso já está impregnado na cabeça dele. Que a pessoa que traz cura, libertação e que ouve as nossas orações é Jesus Cristo. Então ele já entendeu isso. Ele tem 4 anos de idade. Ele e Beatriz sabem que antes de almoçar é hora de orar. A gente ora, agradece o alimento. Antes de dormir é hora de orar. E eles ficam quietinhos, ou pelo menos tentam. Mas no final da oração todos eles falam: em nome de Jesus, amém. Eles sabem que nós estamos num momento de agradecimento, é que ele é sagrado. E nós estamos inculcando isso nos nossos filhos. Nós estamos vivendo um momento da história da humanidade em que está havendo uma diminuição da intelectualidade. O mundo já não busca mais intelectualidade, porque o advento ou o avanço da internet faz parecer que o conhecimento está a um clique. Mas isso é completamente o oposto do que de fato é.
A informação está a um clique, mas o conhecimento demanda esforço, porque você tem que estudar para que aquele conhecimento entre na sua cabeça. Você tem que ler para que aquele conhecimento permeie a sua memória e que você entenda, compreenda e grave aquilo. A questão é que não existe nenhum tipo de crescimento sem esforço, seja ele qual for. Pastor, eu quero crescer financeiramente. Amplie a terra que Deus te deu, como o Israel ministrou. Qual que é a tua terra? Como que você vai fazer isso? Quais são as tuas habilidades? O que é que você sabe fazer? Amplia isso. Se você é vendedor, você tem que vender mais. Se você é empreendedor, você deve empreender mais, com mais habilidade. Se você é funcionário, você deve esperar e trabalhar para que haja uma promoção no seu cargo. Ou que você abra mão de tudo e você vai empreender, crie coragem para isso. O fato é que as pessoas, elas se sentem confortáveis com pequenos salários, elas reclamam do salário, têm habilidade para crescer mais, mas elas têm medo. Têm medo. Porque as pessoas pensam que empreender é a coisa mais complexa que existe. E de fato é complexo. Mas se você tem garra para isso, vá em frente. Pastor, eu vou abandonar minha carteira de trabalho assinada? Queime ela. Porque se carteira de trabalho fosse garantia de sucesso na vida, todo mundo tinha carteira assinada. Óbvio que é uma garantia. E se você tem essa garantia e você vai viver para o resto da vida com ela, permaneça com ela. Porque o que nós não devemos viver é com culpas na cabeça de, puxa, será que se eu tentasse? Será que? Não. Nós somos novos demais e nós podemos tentar. Tenta. Se der errado, você volta. O que não pode ser chegar lá com 60 anos e falar assim, se eu tivesse feito isso lá atrás, minha vida seria diferente. Talvez fosse mesmo. Mas o que nós não podemos fazer é nos aquietar na vida que temos e esperar que isso garanta o nosso futuro. Bom, eu falei sobre trabalho, mas a última frase eu não falei sobre trabalho, eu falei sobre a vida cristã. A vida cristã, ela é crescente de acordo com o desenvolvimento que nós damos para ela. Não existe desenvolvimento da caminhada cristã por osmose. O que eu sei sobre Cristo e o relacionamento que eu tenho com Deus não vai fazer com que você tenha o mesmo relacionamento com Deus e o mesmo entendimento sobre quem Ele é. Eu prego só uma vez por semana. Você vive 7 dias. E durante os outros 6 dias que você não me ouve pregar, você deve ouvir o que a Bíblia tem a falar sobre o seu respeito. E sobre quem Jesus Cristo é, sobre quem Deus é, e sobre a boa vontade dele sobre a sua vida. Não tem outra coisa a fazer. Você vai ouvir todas as pregações do mundo que existe. Você não vai chegar no conhecimento e no relacionamento com Deus que você teria se você dobrar os seus joelhos e orar, abrir a Bíblia e ler. Porque sim, isso é esforço. Em um país que tem um índice baixíssimo de leitura, quem consegue ler a Bíblia diariamente, ele está num nível altíssimo de liderança e de comprometimento com a causa de Cristo. Porque você hoje tem a facilidade de ter mensagens pregadas na internet. E eu não acho isso errado de forma alguma. Nós ouvirmos uma mensagem que possa acalmar o nosso coração, que possa incentivar o nosso crescimento. Mas nenhuma mensagem genuína vai dizer o contrário do que você dever ler e orar a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Eu fico vendo daqui os rapazes que vão à academia. Dá para ver quem vai e quem não vai. O corpo mostra isso. Não mostra? Você vê o rapaz todo torneadinho, tá indo para academia. Você vê o que não tá tão torneadinho assim, ele tá fazendo outra coisa na vida dele. Ele tá ou comendo, ou ele pagou a inscrição lá na Smart Fit e acha que só o fato de pagar vai deixar ele fortinho. Não vai. Eu sou a prova viva disso. Eu fui para academia 2 semanas atrás, 2 vezes. Não estou forte. Na verdade, eu estou quebrado ainda desse tempo aí que eu fui. Quando você olha para um cristão e você vê o linguajar dele,
a mentalidade dele, o desenvolvimento dele, você sabe, aqueles que se esforçam lendo e orando e aqueles que não. Porque se você é o mesmo cristão de 2, 3 anos atrás, você não está se esforçando para crescer na sua fé. Você é apenas uma pessoa religiosa que vem aos cultos para aguardar uma injeção de ânimo ou de tirar todo o ressentimento que você tem por você não ler a Bíblia, por você não orar. E você fica esperando uma bênção do pastor ou do apóstolo para você enfrentar a sua semana. É verdade que existe uma bênção na palavra saída do altar. Mas isso deve estar vindo conjuntamente com a leitura da palavra e com a oração. Pastor, mas dá muito trabalho isso. Claro que dá trabalho. Claro que dá trabalho. Quanto que você ganha por mês? Dá trabalho para ganhar o que você ganha? Óbvio que dá trabalho. Porque você trabalha todo dia, você acorda cedo, você se arruma, você vai lá, você trabalha. Quantos aqui são formados em alguma coisa? Faculdade ou terminaram a escola? Não deu trabalho? Eu trabalhava de dia e estudava de noite. Imagina o trabalho que dava. E muita gente aqui se formou desse jeito. Eu lembro que uma vez eu cheguei na faculdade, baixei a cabeça antes da aula começar e apaguei. Eu só acordei com o povo. Eu acordei. Oi. E estava o professor fazendo a chamada. E ele falou assim: meu filho, você trabalhou o dia inteiro? Eu falei: trabalhei, professor. Estou cansado pra caramba. Ele: então vou botar sua presença aqui, pode voltar a dormir. Eu falei: que professor abençoado, meu Deus. Porque ele sabia que eu não dormia nas aulas. Eu ficava ali, com o olho aberto, tudo fechado, orando e vigiando, mas eu participava da aula. No dia que eu cheguei esbagaçado, ele falou: não, eu vou dar presente para esse menino aqui que ele é participante. Mas existe esforço na vida. E a vida cristã, ela deve ter esforço também. Não existe fé assintomática. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 7, fala assim: porque andamos por fé e não por vista. A fé é algo ativo. A fé em Cristo deve ser explícita na forma como falamos, trabalhamos, estudamos, vivemos. A nossa fé em Jesus Cristo deve ser vista pelos outros. Quem tem fé no Deus que pode fazer, não confia no que o homem pode ou não fazer. Nós vivemos por fé e não por vista. Nós estamos vivendo em um tempo que a nossa fé tem sido muito desafiada. Um dia abre, no outro fecha. Num dia vai até tal horário, no outro vai menos. Um dia você pode usar máscara, no outro não pode. Num dia você toma multa, no outro não. Não tem nada assertivo nestes dias. E nós estamos vendo como de fato o homem é. O homem não é ninguém sem a direção de Jesus Cristo. Todo homem sem Deus é um homem sem rumo. E nós estamos vendo isso. A fé, ela é uma ponte invisível que nos leva a viver as expectativas de Deus em nós. Nós caminhamos por cima da fé. Nós andamos no caminho que é fé e nos leva a trilhar um caminho que Deus criou para nós. Não existe fé assintomática. Se temos fé em Deus, essa fé ela é demonstrada. Assim como não existe cristão assintomático. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 14 a 16, diz assim: nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que vejam as suas boas obras. Se os homens verão as suas boas obras, é possível que eles também vejam as obras que você faz que não são boas.
O fato é que todos estão de olho naquilo que você está fazendo. É possível que você pense, poxa, mas eu não sou uma pessoa conhecida, ninguém sabe quem eu sou. Não. Todos devem saber que em você existe esperança. Porque o mundo carece de esperança e ninguém sabe onde encontrar essa esperança. Nós estamos vivendo dias onde o índice de transtornos, doenças, fobias, etc., tem crescido de uma forma vertiginosa. O número de suicídios cresceu de uma forma absurda, mas ninguém divulga isso. Porque se você sabe que um foi, você sabe que existe esse tipo de ética, que não se divulga morte por suicídio, porque isso se torna um encorajamento para aqueles outros que já estão à beira daquilo. E daqui a 2 meses vai chegar o Setembro Amarelo. E nós vamos falar novamente contra a morte, a favor da vida e dar todo o suporte para aqueles que tentam tirar a própria vida. Ou nós somos cristãos e isso transparece, ou nós não somos cristãos. Ou relevante, ou nada. Ou de fato somos crentes em Jesus Cristo, ou nós somos apenas pessoas fake. Está tendo agora a CPI da fake news. Se tivesse uma CPI de fake news aqui, você seria preso ou não? Você de fato leva as boas novas? Você de fato leva as boas notícias? Ou você é apenas um embuste? Porque as pessoas precisam saber quem você é. Óbvio que nós não chegamos com uma faixa Jesus te ama. Mas nós temos ações que dizem Jesus te ama e eu também. E eu estou aqui para quando você precisar. Todos nós passamos por dias maus. É possível que alguns aqui estejam vivendo dias difíceis. Principalmente na área profissional. Eu tenho orado bastante por aqueles que têm restaurantes, porque os restaurantes, aqueles que trabalham com festas, eventos, aqueles que trabalham com turismo, têm sido muito afetados neste momento. Oro para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, para que Deus traga soluções para estes negócios, para que os negócios não se acabem, porque atrás de cada negócio, de cada business, existe uma família. E a minha oração é para que eles sejam sustentados pela poderosa mão de Deus. Mas se as pessoas não souberem que existe em você uma oração a ser feita por alguém que precisa de uma oração, você é fake. Você é só um cristão que parece que carrega as boas novas, mas não carrega. Não existe cristão assintomático. Ou nós somos cristãos e manifestamos a glória de Deus em nossas vidas, ou nós não somos cristãos. Não existe essa de, pastor, mas eu tenho vergonha. Dentro de cada vergonha, dentro de cada limitação que temos, existe um Espírito Santo poderoso demais para nos levar para um outro nível e fazer com que nós rompamos com os nossos próprios limites e o nome dele seja glorificado. Se temos Cristo em nossas vidas, isso não pode ficar incubado, isso não pode ficar inerte, isso não pode ficar escondido. Se fomos convencidos por Cristo a segui-lo, isso deve ser demonstrado em nossa evolução constante, em nos parecermos com Ele. E numa involução também constante de nos parecermos conosco. A caminhada cristã é, a cada dia que passa nós nos parecemos mais com Cristo e deixamos de nos parecer cada vez mais com quem nós éramos. É assim que a vida é. A vida cristã é. E nestes dias de pandemia, nós não devemos ser assintomáticos. Nós devemos mostrar que temos sintomas de fé. Sintomas de que Cristo vive em nós. Nós devemos mostrar para o mundo que nós somos de fato embaixadores de Cristo. De que nós somos de fato filhos de Deus. E que carregamos em nós a glória dele. As pessoas estão esperando um sorriso, um muito obrigado e um Deus te abençoe.
E eu acho engraçado as pessoas que falam assim, você fala, Deus te abençoe, e a pessoa fala assim, a todos nós. A pessoa não está preparada para receber aquilo, ela fala, a todos nós. Você recebe, meu filho, a bênção só. Que Deus te abençoe. A todos nós, a todos nós. Não, que Deus te abençoe e fique calado aí, recebe sua bênção aí, rapaz. A bênção está a uma palavra dentro de nossas bocas. Não tenha medo de abençoar as pessoas. Não seja assintomático na sua fé. Propague a fé, espalhe a fé. Porque se isso fosse uma contaminação, eu queria ser o primeiro a ser contaminado. Mas isso é propagação. Que os dias que nós estamos vivendo não sejam dias que possam tolir, cortar, paralisar a propagação da fé que existe em você. Porque eu sei que se num sábado como hoje você se inscreveu para vir a um culto, existe uma fé dentro de você que precisa ser compartilhada neste mundo. Existe uma fé dentro de você que precisa ser compartilhada com as pessoas que você trabalha. Existe uma fé dentro de você que precisa ser compartilhada com as pessoas que você encontra na rua. Essa semana eu estava no supermercado, fui abordado por um rapazinho. Ele estava vendendo um cartão do supermercado. E eu não sei o que deu na minha cabeça que eu fiz o cartão. Tanto cartão, você não sabe, né, Rebeca? Tanto cartão. E aí a gente foi conversando. Aí ele fez várias perguntas e me perguntou, e qual que é a sua profissão? Eu falei, pastor. Aí ele parou, você é pastor? Eu falei, sou. Nossa, sabia que eu estou estudando teologia? Eu falei, é mesmo. E qual que é a sua igreja? Eu não sou de igreja nenhuma ainda. Eu falei, a gente precisa conversar, rapazinho. Porque se você estuda a fé, você deve pertencer a alguma família da fé. Não existe essa desconexão. Ele falou, então, eu estou tentando ir numa igreja. Eu falei, qual igreja você está tentando ir? Na primeira igreja batista. Eu sou aluno do pastor Yuri Breder. Yuri é meu amigo, por que você não é ovelha dele? Eu não sei. Eu falei, você não está sabendo de nada. Você está estudando teologia, mas não está sabendo de nada, meu filho. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Então, assim, ó, se eu posso fazer um convite, eu não quero ser desrespeitoso de forma alguma, mas se você quiser nos visitar algum dia, nosso culto dos jovens é sábado, às 19 horas. E aí eu falei errado, porque essa semana foi 18. Mas um dia ele acha aí. E ele deve estar chegando agora, que agora deu 19 horas. Se chegar um menino aí me procurando, fala para ele entrar. E eu falei, olha, se posicione, cara. Ele falou, eu não quero amar Jesus por religião. Eu falei, não tem como amar Jesus por religião. Porque se você ama Jesus, é porque Ele já te convenceu de quem Ele é. E se você ama Jesus Cristo, se você está aqui essa noite, é porque Ele te convenceu quem Ele é. E Jesus Cristo, para nós, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E não existe nenhum tipo de conexão com Deus a não ser por Ele. Se você quer que as pessoas que você ama se conectem com Deus, fale de Jesus Cristo para essas pessoas. Falem a obra maravilhosa. Fale da obra maravilhosa que Ele fez na sua vida. Não seja um cristão assintomático, que tem Jesus no coração, mas não compartilha com ninguém. Ninguém é influenciado por esse Jesus que você disse que ama. Ninguém é convencido por esse Jesus, por essa pregação sobre Jesus que você disse que ama. Se você ama Jesus, você transborda Jesus. Se você ama Jesus, você fala de Jesus. Se você tem fé naquele que é ressurreto, naquele que deu a vida por nós, você fala desse Jesus constantemente. Em dias de pandemia, o melhor assunto que nós temos para falar não é sobre a política, não é sobre Bolsonaro, não é sobre aquilo que deixou de ser ou aquilo que está sendo, mas aquele que é, aquele que jamais existiu, porque Ele é o Deus que está sobre todos.
a palavra que nos traz esperança, a única mensagem incontestável é a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. E faça uma pergunta para si mesmo e você vai responder. Eu sou um cristão assintomático? Ou eu de fato sou um cristão genuíno, que amo a Jesus, amo ao meu Senhor? E onde eu tenho liberdade, eu falo desse Deus, eu falo desse Cristo, eu falo dessa salvação. Ou você acha que as pessoas vão achar que você não tem pudor, que você não tem respeito, porque falar de Jesus é falar de religião? Não, falar de Jesus não é falar de religião. Falar de Jesus é falar de Jesus, é falar de salvação, é falar de recomeço, é falar de segunda chance, é falar de esperança, é falar de reconstrução, é falar que em Jesus Cristo nós podemos recomeçar as nossas vidas de uma forma como jamais conseguiríamos. Deus, eu te agradeço por este culto. Eu te agradeço pelas pessoas que estão em casa nos assistindo. Deus, eu te peço que o Senhor coloque um espírito, Senhor, de ousadia em nossas vidas. Que sejamos ousados, Senhor, em propagar as boas novas. Que não sejamos, Senhor, assintomáticos em relação às boas novas do Evangelho. Não existe cristão assintomático. Não existe fé assintomática. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que cremos deve ser propagado, Senhor. Deve ser anunciado nos 4 cantos do mundo, nos 4 cantos da cidade, para todos aqueles que conhecemos, através de ações, através de palavras, através de orações. Essa semana que o Senhor nos dê uma oportunidade de falar quem Jesus Cristo é. E que quando essa oportunidade chegar, nós possamos ter coragem e convicção de que aquilo que estamos falando é a única verdade que as pessoas querem ouvir. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, nos livre da calamidade, proteja o nosso povo, guarde a nossa família e que a nossa cidade seja livre deste mal. O nosso estado, o nosso país e o mundo seja livre dessa pandemia e que a nossa vida possa voltar, a nossa liberdade, possamos voltar a andar nas ruas, abraçar as pessoas e não ter medo deste mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe e te guarde. Te vejo amanhã em um dos cultos. Graça e paz.